Você já parou para pensar em qual mito você está vivendo? Talvez nunca tenha se feito essa pergunta, mas ela é mais importante do que parece. Vivemos em uma era dominada pela lógica, pelos dados e pela pressa. No entanto, por trás dessa aparente modernidade, pulsa um chamado ancestral, um convite à jornada interior. Hoje, você vai mergulhar em um encontro raro entre duas mentes brilhantes, Alan Watts e Joseph Campbell. Dois pensadores que, mesmo partindo de caminhos diferentes, Watts, através da filosofia oriental e da espiritualidade prática, e Campbell, através da mitologia comparada, nos conduzem a uma mesma direção, o despertar da consciência. O que une esses dois mestres é a visão de que mitos, filosofias e rituais não são meros contos antigos ou ideias distantes. São mapas para navegar pelas águas profundas da existência humana. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a sabedoria ancestral que ecoa nos livros e ensinamentos desses autores pode acender uma luz no seu caminho pessoal. E eu te faço um convite agora. Permaneça comigo até o final, pois talvez você descubra que o maior dos tesouros já está dentro de você. Respire fundo e prepare-se para iniciar sua própria jornada. Alan Watts foi muito mais do que um filósofo ou escritor. Ele foi um tradutor de mundos, um homem que pegou conceitos complexos das tradições espirituais orientais e os trouxe para o coração inquieto do Ocidente. Em sua obra clássica, O Caminho do Zen, Watts apresenta o Zen budismo não como um sistema de crenças rígidas, mas como uma vivência, uma experiência direta do presente. Segundo ele, o erro mais comum do ser humano é tentar controlar a vida, como quem tenta segurar a água entre os dedos. Ele nos convida a soltar o controle, a perceber que o mundo não precisa ser consertado, mas compreendido. Essa visão é aprofundada em outro de seus livros, A Sabedoria da Insegurança, onde ele escreve sobre a ilusão de segurança que o ego cria. Para Watts, o medo que sentimos diante da incerteza é, na verdade, uma resistência ao fluxo natural da vida. Um de seus ensinamentos mais potentes é sobre o conceito de Wu Wei, um princípio taoísta que pode ser traduzido como agir sem esforço ou agir em harmonia com o fluxo. Não se trata de passividade, mas de uma ação alinhada, que surge espontaneamente quando nos conectamos ao presente. Imagine por um instante. Como seria sua vida se você parasse de lutar contra as marés e começasse a dançar com elas? Watts nos desafia a encarar a realidade como um jogo cósmico, onde o segredo não é vencer, mas participar plenamente. Ele diz: você não é um estranho neste mundo, você é uma função dele. Como uma onda pertence ao oceano, você pertence ao universo. Nesta frase, Alan Watts desmonta uma das maiores ilusões da mente humana, a ideia de separação entre o eu e o mundo. Para Watts, a nossa cultura, especialmente a ocidental, nos ensina a acreditar que somos indivíduos isolados, como se fôssemos entidades separadas, vivendo em um universo externo, estranho e até hostil. Mas essa visão, segundo ele, é uma distorção. Ele explica que você não é um ser isolado dentro do universo. Você é uma expressão do próprio universo. Assim como uma onda não existe separada do oceano, você não existe separado do todo. A onda é um movimento do oceano. Ela tem uma forma única, sim, mas nunca esteve fora do mar. Ela é uma manifestação momentânea da dança do oceano. Da mesma forma, cada pessoa é uma manifestação momentânea do cosmos, uma função natural da existência, assim como o nascer do sol, as árvores ou as marés. O que Watts quer que você compreenda é: você não está aqui por acaso, nem é um estranho neste mundo. Você é o próprio universo experimentando a si mesmo através desta forma única que é você.
Essa visão dissolve o medo da solidão e do isolamento, e também alivia a pressão de controlar tudo. Você não precisa se forçar a pertencer ao universo. Você já pertence. Agora, com essa nova perspectiva, te convido a ir ainda mais fundo. No próximo capítulo, vamos explorar como Joseph Campbell nos oferece um mapa simbólico para essa jornada de despertar. Se Alan Watts nos mostra o fluxo da vida, Joseph Campbell nos convida a mergulhar no mistério dos mitos que moldam a nossa psique. Autor de obras fundamentais como O Herói de Mil Faces e O Poder do Mito, Campbell dedicou a vida a estudar as tradições mitológicas de diversas culturas, desde os contos dos povos indígenas até as epopeias gregas e orientais. O que ele descobriu é surpreendente. Apesar das diferenças culturais, todos os grandes mitos seguem uma estrutura comum. Campbell a chamou de a jornada do herói. Essa jornada começa com o chamado à aventura. Aquele momento em que algo dentro de nós sussurra que existe algo mais além da rotina diária. Depois, o herói enfrenta desafios, provações e encontros com mestres e inimigos. Esse é o ponto de crise, onde ele é testado até o limite. Por fim, o herói retorna ao seu ponto de origem, transformado, carregando consigo um presente, uma sabedoria que não é apenas para si, mas para toda a sua comunidade. É o retorno com o Elixir. Mas aqui está o ponto mais poderoso do trabalho de Campbell. Ele não via os mitos como histórias distantes, mas como espelhos da nossa própria vida. Ele afirma: o mito é o caminho pelo qual a vida é compreendida, interpretada e vivida. Cada um de nós é, de fato, o herói de sua própria jornada. E se você olhar para sua própria história, perceberá que já esteve em cada uma dessas fases. O chamado que te tirou da zona de conforto, as batalhas internas e externas que enfrentou, e as lições que carregou, transformado após cada desafio. Os mitos não são apenas contos antigos. Eles são mapas da alma, mostrando que cada queda, cada dor e cada recomeço fazem parte de um ciclo necessário. Agora, com as ideias de Watts e Campbell lado a lado, vamos para um ponto ainda mais profundo. O que acontece quando unimos o mito e a filosofia? O que surge quando percebemos que o despertar espiritual também é uma jornada heróica? No próximo capítulo, exploraremos exatamente essa interseção fascinante. Até aqui, vimos dois caminhos aparentemente distintos. De um lado, Alan Watts e o convite ao desapego, ao fluxo da existência e ao silêncio interior. De outro, Joseph Campbell e a jornada arquetípica do herói que enfrenta desafios, descobre tesouros internos e retorna ao mundo transformado. Mas o que poucos percebem é que, no fundo, ambos falam da mesma coisa. Tanto Watts quanto Campbell apontam para uma verdade essencial: a ilusão da separação. Para Watts, a separação entre eu e mundo é uma ilusão criada pelo ego. Somos como ondas acreditando que não pertencem ao oceano. Campbell, por sua vez, revela que todos os mitos falam justamente da dissolução dessa separação. O herói, ao longo de sua jornada, enfrenta não apenas monstros exteriores, mas seus próprios medos e sombras interiores. E ao retornar, ele percebe que sempre fez parte de algo maior. Os mitos, segundo Campbell, são metáforas vivas. Eles não são literais, mas simbólicos. Falam da jornada da alma, do mergulho nas profundezas do inconsciente, para então ressurgir com nova consciência. Watts também utiliza metáforas para explicar o despertar espiritual. Ele afirma que você não é uma pessoa isolada dentro de uma pele, você é o todo, manifestando-se como uma experiência temporária.
Ambos os autores nos lembram que a verdadeira sabedoria não está em acumular conhecimento, mas em vivenciar a integração. Perceber que a jornada heróica de Campbell é, na verdade, o mesmo convite de Watts para dissolver o ego e mergulhar no agora é libertador. O herói que retorna com o elixir nada mais é do que aquele que compreende, como diz Watts, que não há nada a conquistar porque já somos aquilo que buscamos. Agora, com essa visão integrada, podemos ir além da teoria e entrar no campo da prática. No próximo capítulo, você vai descobrir como aplicar esses ensinamentos na sua própria vida, despertando sua consciência de forma concreta e transformadora. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Como podemos aplicar de forma prática as ideias de Alan Watts e Joseph Campbell no cotidiano, em um mundo acelerado, ansioso e muitas vezes desconectado? A primeira lição vem de Watts e é mais simples e mais desafiadora do que parece: presença. Ele nos ensina que a maioria dos nossos sofrimentos nasce da obsessão pelo futuro e da prisão ao passado. Em A Sabedoria da Insegurança, ele explica que o presente é o único momento onde a vida realmente acontece. Por isso, Watts propõe um exercício de pura atenção. Pare por um instante. Respire, sinta o ar entrando e saindo. Observe os sons ao redor, as sensações no seu corpo, os pensamentos que surgem, sem julgá-los ou tentar controlá-los. Esse simples ato de observação abre um portal para o estado de consciência desperta. Ele nos lembra que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um espetáculo a ser apreciado. Agora, olhemos para Campbell. Ele nos propõe um exercício igualmente poderoso, inspirado em sua estrutura da jornada do herói. Mapeie sua própria jornada. Pergunte-se: qual foi o meu chamado à aventura? Quando a vida me empurrou para fora da zona de conforto? Quais foram, ou ainda são, os grandes desafios e provações que enfrentei? Quem foram meus mestres ou aliados nesse caminho? Quem foram meus adversários? Que sabedoria ou elixir eu já carrego comigo, mesmo sem perceber? Como posso usar esse tesouro interior para transformar não só a mim, mas também o mundo ao meu redor? Essas perguntas não têm respostas rápidas, mas, ao contemplá-las com honestidade, você começará a enxergar a si mesmo como o protagonista de uma jornada sagrada. Ao unir essas duas práticas, a atenção plena de Watts e a jornada consciente de Campbell, você desperta para uma nova forma de viver, mais presente, mais corajosa, mais conectada. E nesse ponto cabe uma reflexão profunda. Quantas vezes você tentou controlar tudo, sem perceber que já estava no meio da sua própria jornada de transformação? Não há necessidade de fugir, nem de esperar o momento certo. Sua jornada já começou, e tudo o que você precisa já está dentro de você. Agora prepare-se. Vamos concluir esta jornada juntos e refletir sobre o verdadeiro elixir que podemos trazer de tudo isso. Ao longo desta jornada, exploramos caminhos distintos que, no fundo, nos conduzem ao mesmo destino. Alan Watts nos ensinou sobre o fluxo da vida, sobre o poder de soltar o controle e viver plenamente o presente. Joseph Campbell nos mostrou que por trás de cada desafio há uma jornada heróica em andamento, e que cada um de nós carrega um mito pessoal pronto para ser vivido conscientemente. Ambos nos lembram que despertar não é um evento isolado. É um processo contínuo de autodescoberta, aceitação e integração. O verdadeiro elixir dessa jornada não é uma fórmula mágica, nem uma promessa de felicidade constante. É a compreensão profunda de que você é parte do todo, que sua história importa, que a sua consciência é, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o destino final. Agora, eu te convido a refletir.
Qual foi o maior insight que este vídeo trouxe para você? Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas também. E claro, se este vídeo ressoou com você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, porque o despertar da consciência é um caminho que trilhamos juntos.